sob medida, personalizadas para cada cliente, com minúcia, propósito e muito amor. A Alma D entrega o trabalho completo com fabricação, pintura, vidros e equipe para instalação, com toda a segurança e qualidade. Alma D Esquadrias, Conceito em Portas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. WhatsApp 51999-799-547. Siga-nos no Instagram, @Alma D Esquadrias. No ar, Estação Literária, parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. Freakonomics, Stephen Levitt. O livro é uma análise da aplicação dos estudos da economia de uma forma inusitada, inserindo-os em fatos do nosso dia a dia numa tentativa de ilustrar como o conhecimento da ciência econômica pode ser crucial para entender e solucionar os diversos problemas que enfrentamos como sociedade. Começando por uma análise sobre o motivo da significante queda do número de crimes ocorridos nos Estados Unidos nos anos 90. Mesmo com especialistas renomados em diversas áreas do país, tendo mostrado dados que comprovariam o oposto. O autor desta obra é um renomado economista americano. Possui formação na Universidade de Harvard e doutorado pelo MIT. Leciona na Universidade de Chicago e recebeu a medalha Clark em 2004, prêmio dado ao economista americano com menos de 40 anos, com contribuições notáveis à profissão. Você ouviu Estação Literária, parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. Você está conectado na Rádio Arquitetura. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a nossa programação nesta tarde de quarta-feira, 12 de maio de 2021. Agora 15 horas e 52 minutos, temperatura aqui na Grande Porto Alegre na casa dos 18 graus e 2 décimos. Temos estreia hoje aqui na Rádio Arquitetura. Quero te convidar a permanecer conosco, acompanhar agora a próxima meia hora de programa e já te convidar para a semana que vem também estar com a gente nesse mesmo horário para a gente receber e conversar com a arquiteta Juliana Trofelli, que traz uma proposta diferente aqui para você, querido ouvinte da Rádio Arquitetura, trazendo sempre a sua experiência em vários locais por onde já passou e também, é claro, trazendo outros profissionais brasileiros que estejam no exterior ou então de outras nacionalidades. Para começar esse programa de estreia, dando as boas-vindas à arquiteta urbanista Juliana Trofelli. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Muito animada aqui. Muito bem, nós que agradecemos. Acho que a gente tem muito a compartilhar com todas essas experiências que é a proposta do programa, especialmente hoje a tua experiência, né, Juliana? Como arquiteta que passou por já alguns países e traz contigo essa percepção do que é a arquitetura, como ela se comporta em outras nacionalidades, enfim, será um programa bastante enriquecedor e com muitas informações. E de cara eu quero te perguntar como é que momento, fazer uma pequena análise aqui de quem é a arquiteta Juliana Trofelli, como é que tu começaste na arquitetura, o que te atraiu na arquitetura e depois contasse um pouquinho aí das tuas andanças pelo mundo também. Maravilha. Eu comecei na arquitetura em 2000, entrei na faculdade em 2000, mas o motivo é porque busquei arquitetura. Eu tenho meu avô já falecido, era desenhista, projetista, naquela época fazia tudo à mão,
E eu sempre me encantei, assim, sempre gostei muito. E foi assim que eu entrei na arquitetura. Em 2000 eu entrei, fiz Mackenzie, e me formei em 2004, e trabalhando desde sempre, desde 2001 até 2017 no Brasil. E aí, em 2017, eu saí da empresa que eu trabalhava, uma grande incorporadora de São Paulo, para começar nesse mundo aí de viajante nômade. E fui morar 2 anos no Panamá. E aí fiquei 2 anos no Panamá, trabalhei sozinha, fiz projetos sozinha, fiz projetos em parcerias com algumas arquitetas brasileiras, uma arquiteta polonesa, que até vai conversar com a gente também. Morei 2 anos. E aí, depois eu mudei para Dubai, fiquei 1 ano em Dubai. Em Dubai, eu fiz só projeto online, porque já estava na pandemia, já estava começando a pandemia, eu cheguei em Dubai em 2019, e fui embora em abril de 2020. Então, as oportunidades que eu tive em Dubai foram canceladas, 2 projetos, por causa da pandemia. E aí, voltei para o Brasil, fiquei mais 8 meses no Brasil, voltei a trabalhar na incorporadora que eu trabalhava antes de ter ido para o Panamá. E aí, agora, em dezembro do ano passado, a gente veio para o Peru. Meu marido é engenheiro também, e ele tem propostas para trabalhar nas obras pelo mundo, então eu optei por acompanhar, mas continuar minha profissão no online, fazendo esse trabalho mais digital para conseguir atender o público brasileiro também, e aonde eu estou, presencialmente aonde eu estiver, né? Sim. E tá dando certo, tá funcionando. Eu acho que a proposta é muito legal. Graças à pandemia, porque todo mundo critica, né, da pandemia, e essa é uma coisa, acho que, no fim, é boa, né? Porque com a pandemia, muita gente também conseguiu se reinventar, né? Tá tentando se reinventar. Sim. E foi isso. E acabou também, né, Ju, trazendo uma nova possibilidade de negócios em relação àquilo que a tecnologia passou a nos proporcionar em termos de alternativa, de andamento dos nossos projetos, das negociações. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: lógico, quando a gente faz uma mudança independente dentro do país, mas principalmente fora do país, há um processo de adaptação pessoal, né, ao país, seja ele por costumes, né, por modo de vida, cultura, tem esse processo. E também um processo de adaptação profissional, né, porque muitas das regras que acontecem no Brasil podem não acontecer em outros países, e a própria integração ao meio profissional às vezes pode ser um pouco tanto quanto complicada, porque tu, afinal de contas, é alguém de fora, e talvez se tenha aquela ideia de alguém que esteja pegando, né, trabalho de quem está no país. Como é que foram para ti esses processos, tanto pessoal como profissional, Ju? Primeiro, pessoal, eu tive a sorte de ter o primeiro país de estreia, que foi o Panamá. É um país que, assim, muito acolhedor, sabe? Tem muito estrangeiro, então, muito brasileiro. E eu fiz amigos, assim, para a vida. Então, eu ainda não tinha... Porque eu já tenho uma bebê de 2 anos, ela nasceu lá, mas nasceu no final da nossa vida no Panamá. Então, eu tive quase os 2 anos inteiros lá e trabalhei sem ter tido filhos, que eu acho que hoje com filhos é um pouco diferente, né? A gente pensa diferente e a adaptação também é muito diferente. A gente pensa como eles vão se adaptar. Mas a adaptação pessoal em si, no Panamá, foi muito fácil, foi bacana, porque a língua lá é o espanhol. Então, eu já tinha mais ou menos facilidade, já tinha estudado, então para mim não foi tão difícil. É uma língua que é muito parecida com o português, né? Então a gente se vira, no fim você se vira melhor do que se você vai para um país. Tem arquiteta que mora em Israel, que eu vou conversar. E assim, ela fala a língua de lá, mas, né? Imagina o tempo que você demora para falar a língua de um país como esse. Ela é de lá? Ela é de lá? Ou ela é brasileira, ela é brasileira. Agora eu não sei te falar quantos anos ela está lá. Acho que 5 anos ela está lá.
Bom, daí é uma outra língua completamente diferente, então, pior, né? E também a questão cultural, né? Porque o Panamá é um país que ainda está na América, né? Está na América Central, é um país próximo da gente. Então, tem muita coisa que eu via em comum do Brasil. O clima é muito parecido, porque eu acho que o clima é uma coisa que pega muito para quando a pessoa sai do seu país de origem, né? Se você só gosta de calor e você vai morar num país que é frio, vai morar no Canadá, poxa, a adaptação, além da adaptação que você tem, ainda tem a questão do clima, né? Então o Panamá foi fácil, assim, foi bom, fiz muitos amigos, e essa coisa que eu aprendi que, assim, você saindo do seu país, a comunidade brasileira te ajuda muito, então ela vira sua família mesmo, sabe? Você precisa de sei lá, você precisa de um encanador, e tem um grupo ali no WhatsApp, eu já sei, então já entro no Facebook para procurar os grupos de brasileiros no país que a gente vai. E aí, assim, preciso de um encanador. Alguém que mora no Panamá, 15 anos, vai te falar, procura esse cara. E assim as pessoas vão se ajudando e é uma rede de apoio muito legal, assim, sabe? No lado pessoal. No lado profissional, eu achei que... às vezes a gente não sabe se a gente tem sorte ou se é, né, a questão da oportunidade ou se você está preparado, ou enfim. Mas eu acho que eu tive tudo isso, assim, eu tive sorte, teve a questão da oportunidade. Então eu conheci muitas arquitetas em pouco tempo, uma arquiteta super conhecida em São Paulo, ela faz bastante coisa em São Paulo, e ela estava morando lá, ela morou pouco tempo lá, e a gente conseguiu trabalhar junto. Isso no Panamá. No Panamá. Foi o primeiro projeto. Eu cheguei no Panamá em outubro. E a gente pegou o projeto, em dezembro a gente já estava fazendo o projeto. Então, 2 meses eu já estava trabalhando. Isso. E ela, Ju, não quero fazer sozinha, vamos fazer junto, poxa, mais legal. E eu acho isso, assim, eu acho que depois, para eu começar a carreira sozinha, trabalhando sozinha, no meu entendimento, é muito mais rico se eu faço parceria com os arquitetos de onde eu tô, no país que eu tô, para fazer os projetos locais, né? Claro. Ou brasileiros, por exemplo, que já estão há mais tempo e já conhecem os fornecedores, as lojas, a cultura, né? Então foi assim que eu entrei no mercado de lá. E depois eu comecei a fazer aula de espanhol com uma professora, e ela, assim, Juliana, eu tenho uma outra aluna que ela é arquiteta também, ela é polonesa, ela tá aprendendo espanhol, poxa, ela tá aqui há 7 anos. Eu falei, pô, que bacana. E aí a gente se conheceu, ficou amiga, e no fim trabalhou bastante junto, e assim foi no Panamá. E se comunicavam em espanhol daí, nesse caso? Em espanhol, é. E engraçado, porque a gente na cultura, né, do Panamá, claro que eu fiz bastante coisa para brasileiro, mas também fiz coisa para panamenho, junto com ela. Então era uma brasileira e uma polonesa, né, a cultura do brasileiro com o polonês, fazendo projeto para o panamenho, quer dizer, foi muito legal, a experiência é muito legal. Hein? Isso que é globalização. Tá, e depois, bom, vamos falando sobre as tuas experiências. Depois do Panamá veio Emirados Árabes, isso? Isso, a gente foi para os Emirados, especificamente Dubai. Lá em Dubai, comunicação, então, passou a ser outra, lógico, não se comunica mais em espanhol, passa a se comunicar em inglês, né? Quais foram os desafios encontrados lá, Ju? Aí eu penso assim, né? O Panamá foi o degrau fácil para eu sair do país. E Dubai foi, assim, a escada de entender como que funciona realmente sair do Brasil, sabe? Porque Dubai, para o arquiteto, para o engenheiro, para quem é da nossa área, ama, né? Assim, é maravilhoso, é lindo. E se alguém tem que conhecer algum lugar no mundo, se um arquiteto tem que conhecer, eu vou falar, conheça Dubai, né? Mas a cultura é totalmente diferente. Imagina, que você entra num país que é dos Emirados, onde as mulheres elas se vestem de uma maneira diferente, os homens também, mas as mulheres conseguem ser mais tapadas ainda, mais vedadas do que os homens, né?
E, assim, a questão da língua, porque por mais que seja inglês, um árabe falando inglês não é um americano falando inglês, não é um espanhol falando inglês, sabe? É um árabe falando inglês, parece um dialeto, assim, é uma coisa muito diferente. Então, no começo você pensa, ai meu Deus, eu acho que eu nunca vou falar, eu nunca vou ser entendida e nunca vou entender, sabe? Mas com o tempo, você vai... né, começa a se adaptar, não tem jeito, a gente se adapta. Dentro da cultura, assim, Ju, uma pergunta que me ocorre agora, claro, tem essas diferenças em relação à língua, ok, né, em relação à cultura, evidente, sempre vai haver, que ponto isso chega a influenciar dentro de um projeto, Ju? Por exemplo, eu vou contextualizar aqui no Brasil para poder entender, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, não se imagina fazer uma casa, né, sem uma churrasqueira. Tem que ter uma churrasqueira. Se tu vai fazer isso no Nordeste, a pessoa não está nem aí, põe ou não põe churrasqueira, não, né, não tem essa tradição. Eu imagino que em um país diferente existam algumas tradições que interferem dentro do projeto. Chegou a identificar alguma coisa nesse sentido, Ju? Com certeza, com certeza. Então, no Panamá, que foi onde eu mais trabalhei, porque aqui eu estou há 5 meses só, eu trabalhei muito com judeus, né? No Panamá? A comunidade judia, eu morava eu estava dentro da comunidade judia, assim, nos prédios que eles mais moram, mais estão cerca das, não é mesquita, como que chamam onde eles rezam? Acho que é mesquita, né? Eu não sei se é mesquita ou sinagoga, tem uma diferença. Sinagoga, acho que é sinagoga, eu me confundi. E então eles moravam por ali. E aí, assim, muitos deles têm a cozinha toda diferente. Então, eles separam a carne, a parte de carne, ovos, peixe, né? Do resto de vegetais, legumes. Então, a pia tem que ser separada, sabe? As pessoas cozinham diferente do que a gente. E isso, claro, isso você vê sim, com certeza. No próprio Brasil, que eu trabalhei bastante no Brasil, numa incorporadora, eu trabalhava a nível Brasil mesmo, né? Brasil menos São Paulo e Rio de Janeiro. Então eu atendia Porto Alegre e atendia Natal. E aí, assim, Porto Alegre, vamos pensar num piso laminado, num piso de madeira, numa coisa que aquece. Lá no alto, puta, um piso frio, né? Não tem como então botar. Tem sim. Tem sim. No Panamá tem a cultura deles, eles gostam de muita cor. Então, pra gente que eu pelo menos no Brasil e os lugares que eu trabalhei, a gente é muito cru, né? Muito neutro. Sim. No Panamá você vê muita cor, você vê. Eles gostam muito assim de coisa neoclássica, sabe? Móveis que tem aquele. Então, assim, realmente, em Dubai também tem muito isso. Pois como é que foi dourado. Pois é, te perguntar, o que a gente tem por aqui muitas vezes no senso comum é que Dubai é ouro em todos os lugares, muita riqueza, muita ostentação, que seria para nós, para eles talvez seja normal. Corresponde à realidade, Ju? Corresponde. Eu acho que sim. Os lugares que são aqueles lugares famosos que todo mundo vai, você vai ver muito ouro, você vai ver muito mármore, aquele mármore maravilhoso, branco, que você não vê uma ranhurinha de nada. É assim, a ostentação realmente, para tudo. Então, a qualidade dos produtos que eles usam, os acabamentos, pelo menos aos olhos de quem né, quem não entende da arquitetura, é uma coisa assim, glamourosa, né? Aí entra o lado do arquiteto, que então eu morava num flat, e aí você olha o detalhe da bancada da pia, poderia ser diferente para não cair água, sabe? Tem coisas que eu vou olhar em qualquer lugar que eu tiver, não é específico de lá, mas que ainda falta melhorar, sabe, em algumas coisas, na parte de interiores, por exemplo, que eu via lá. Mas tirando isso, assim, maior prédio do mundo, tá lá. Sim. E é uma coisa realmente, assim,
cinematográfica. E aí, dentro do maior shopping do mundo, pelo maior shopping do mundo, você acessa esse maior prédio do mundo, que é o Burj Khalifa, chama Burj Khalifa. E aí, dentro desse shopping, tinha já em exposição, na época que eu estava lá no ano passado, já estava em exposição, não sei se hoje em dia está, o maior prédio do mundo que será construído, que vai bater o recorde do maior prédio. Ou seja, assim, é um negócio mega, sabe, mega, super mega, né? E projeto super legal, que você olha e você fala, meu, como que vão construir? E tá lá, o cara tem dinheiro, não importa quanto tempo, vai fazer. Quantas ilhas ele não construiu? E aí tu sai de Dubai e agora está no Peru, a 2 horas aqui de diferença pelo nosso fuso, agora estamos com 16 e 14, aí são 14, 2 e 10 da tarde, né? A realidade também mudou também, né, Ju? Sai dessa ostentação, né, de Dubai, né, essa abundância de recursos, inclusive, né, de investimento, e vai para um país também latino-americano, onde a realidade, evidentemente, existem as pessoas que têm mais condições e outras menos, mas a realidade cultural também passa a ser outra. Qual é a realidade do Peru que tu consegue identificar nesse pouco tempo que tu estás aí, 2, 3 meses? O que eu achei assim em comum entre os 3 países é que existe uma bolha, assim, onde estão as pessoas que têm mais poder aquisitivo, né? Então aqui no Peru não é diferente, tem 2 grandes bairros, que são os bairros onde tudo acontece, onde todas as pessoas, todos os estrangeiros estão, onde as coisas, os melhores restaurantes, os lugares para você passear na cidade e mais seguros são esses 2 bairros, né? Que um é Miraflores, que é conhecido, Miraflores e São Isidro, são os maiores bairros, assim, que eu digo que estão, assim, dentro dessa bolha, né? Estamos falando Fora da capital, daí... Estamos falando da capital, né? Dentro de Lima. Fora desses 2 bairros, dentro da capital, existe muita pobreza, existe muito, assim, é perigoso, não tem saneamento. Então, isso eu também vi no Panamá, né? Isso a gente também ouve falar. É que o Panamá, eu tinha a impressão de que lá era uma coisa mais rural. Então, ou você tá na cidade do Panamá, naquele lugar, ou você tá rural, você tá nas províncias. Tá. Aqui não, aqui tem a parte pobre dentro da cidade, que é bem pobre, que não tem luz, que não tem internet, que a água é gelada, sabe? Existe isso e muito, assim. Então... traçando um paralelo com as nossas favelas aqui, dentro de cidades, na periferia, né, circundando as cidades, mas com uma realidade socioeconômica muito diferente, mais ou menos por aí. Aqui, pelo pouco que eu conversei, assim, você não tem classe média, vamos dizer. Ou é considerado, ou a pessoa é a classe alta, ou a pessoa é pobre. A classe média é muito pequena, quase que não existe aqui. Pelo menos é o conversado, eu não sei falar ao certo, mas assim, é mais ou menos essa divisão. A arquitetura do Peru ainda é marcada pelas civilizações pré-colombianas. Tem alguma influência disso, Ju, ou hoje é uma coisa mais contemporânea? Tem? Tem. Ainda tem um pouco daquela fase que eu acho que era 1930, 40, que a gente também tem no Brasil. Tem alguma coisa preservada, então você consegue visitar alguns monumentos preservados, mas assim, eu tô chocada, quando eu começo a conversar com um arquiteto aqui, eu tô chocada com a parte de patrimônio histórico que, pelo menos no Brasil, eu vejo que é super respeitado, assim, né? Então, aqui perto da minha casa mesmo, era um casarão maravilhoso, eu vi eles tapumarem, fizeram um standzinho de vendas e colocaram lá já para vender,
demoliram aquilo, assim, em, sei lá, 2 semanas, sabe? Caramba, e eu, assim, era um prédio histórico, era um prédio histórico. Era um prédio... Eu não Sim, sei se era histórico, mas era uma coisa, assim, bonita, uma coisa que poderia ser preservada, que... Quando falou histórico, no sentido, talvez não tenha tido na época uma relevância dentro da história, mas é um prédio antigo que conta dentro da cidade da sua história, né? Exato. Então, assim, eu não sei, eu sou a favor tem que modernizar, tem que evoluir, tem que construir, né? Trabalhei, imagina, mais de 10 anos em construtoras. Não posso falar que, né, ninguém quer evoluir. Mas eu acho que, poxa, como é feito, por exemplo, na França, como é feito na Itália, né? Por que a gente não pode começar a pensar também um pouco mais por esse lado, sabe? E até assim, uma questão, né, Ju? Não só uma questão histórica, mas até uma própria questão de sustentabilidade, muitas vezes, de se manter, né, e não empregar novos recursos em construções, né? Com certeza. Então é isso, assim. Ainda tem, são super bonitos. Eu ainda não consegui visitar tudo. Na verdade, eu visitei um casarão que adaptaram para uma galeria, então uma galeria de arte, aí vários artistas expõem suas obras lá, quadros, roupa, esculturas e tal, e fizeram um café no jardim, é super legal. Mas não visitei muito mais coisa. Por exemplo, as igrejas estão fechadas, a gente já tentou umas 2, 3 vezes visitar a igreja, não consegui. Então, ainda por conta da pandemia, a gente ainda tem um pouco de restrição. Ju, vamos falar um pouquinho do programa em si. Hoje foi um programa para a gente se conhecer, né, os ouvintes se conhecerem também, fazer esse bate-papo, mas o que nos espera para os próximos programas, dona Juliana Trufelli? Quem são os nossos convidados, ou as nacionalidades, quem a gente pode esperar, como é que vai ser esse bate-papo? Dá uma, como é que se diz, dá um spoiler aí para nós. Um spoiler. Então, assim, eu, por ter essa experiência, né, de diferentes culturas e tudo, eu falei, por que não a gente dividir e trazer conhecimento, né? A gente vê tanta coisa no meio digital, acho super legal. E aí, a ideia de trazer os arquitetos conhecidos, ou nem que eu não conheça ainda, mas dos países que eu já passei e países que eu não conheço também, até para eu poder conhecer, e, né, hoje tem por exemplo, hoje tem uma arquiteta brasileira, ela está morando em Dubai. Ela é uma que eu acho que vai topar falar com a gente. E ela saiu de férias e está na Romênia. E assim, alguém já ouviu falar na Romênia? Ai, vagamente. Eu vi as fotos, assim, é maravilhoso o lugar, a Romênia é linda. Maravilhoso. Né? Nunca estive lá, nunca botei meus pés, mas eu já andei olhando, é um país que tem toda a cara de ser lindíssimo, né? Então assim, muitas vezes, lógico, você vê por foto, mas, como é legal ouvir alguém que morou no Panamá, legal ouvir alguém que mora na França, né? Como que a pessoa convive. Então, eu acho que vai ser muito rico para todo mundo, assim, para nós que vamos apresentar e para as pessoas que vão contar, né? Para quem está ouvindo, putz, eu acho que é uma super ideia que eu acho que vai dar super certo. Estou muito feliz. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma que vai dar certo. Essa visão que tu aborda, e eu acho que é justamente a visão do programa, é trazer o profissional, mas não só a questão profissional, mas o lado humano, né, da sua vivência dentro de outro país, os desafios, as dificuldades, as vitórias, a percepção que tem, não só sobre a arquitetura, que também é importante, mas pelo modo de vida pessoal e profissional dentro desse país. Não tenho dúvida alguma, Ju, vai ser muito legal. Quero agradecer a tua iniciativa em também fazer esse contato com a rádio. Esse programa é um programa que eu tenho que te confessar que há muito tempo eu já pensava em fazer aqui na rádio. Talvez faltasse uma Juliana aí na vida da rádio para colocar isso em prática. Eu também estou muito feliz
e já estou ansioso pela próxima semana aí. Para a semana que vem já tem um convidado, uma convidada, é isso? Já está marcado? Já temos. A gente vai conversar com uma arquiteta brasileira, ela é de São Paulo, ela chama Débora e ela mora em Dubai. Além de arquiteta, é uma amiga, tem muito projeto lá, assim, gosto muito do trabalho dela, e a gente está fazendo também um projeto junto, eu online, porque eu estou aqui, e ela lá, e vai ser com ela que a gente vai conversar na semana que vem. Ela falou, Ju, eu acho que lá, aqui é de tarde, lá é de manhã, se eu não me engano, ou é final da noite. Isso vai ser um desafio, a gente botar todo mundo no mesmo horário, né? Tranquilo, né? O único que não pode mudar o horário sou eu. Agora vocês vão ter, em algum momento alguém vai estar acordado de madrugada fazendo o programa, né? Não, mas vale super a pena. Acho muito rico. Vai ser muito gostoso, muito bom. Muito legal. Juliana Trufelli, quero agradecer a tua iniciativa, a tua participação. Já fico na expectativa da semana que vem. Quero convidar todos que estão nos ouvindo, então, a ficarem conectados com a gente na semana que vem, na quarta-feira, às 15h50, tem o segundo capítulo, a segunda parte, o segundo programa de Arquitetos e Amigos on the Road. Por que amigos, Juliana? Eu vou explicar para a audiência, porque a ideia do programa não é, claro, nós estamos na Rádio Arquitetura e trazemos arquitetos, enfim, mas em algum momento poderão vir outros profissionais, lógico, que mantenham alguma relação com métodos construtivos, com tecnologias, com o exercício profissional, mas em outras áreas que não a arquitetura, mas que mesmo assim vão trazer a sua visão aí, a sua percepção, e então quero deixar esse convite para você, para a semana que vem, novamente estar conectado com a gente aqui. Já traga as suas perguntas. Semana que vem é sobre Dubai. Quem quiser também encomendar alguma coisa lá de Dubai para a nossa confidencialidade trazer para o Brasil, aí, algum pote de ouro, pode ficar à vontade, pode fazer essa encomenda. Se ela vai trazer ou não, a gente não sabe, né? Mas vale tentar. Juliana Trufelli, um grande beijo, muito obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo programa. E quarta-feira que vem nos encontramos novamente aqui na Rádio Arquitetura, tá bom? Maravilha. Obrigada, Alexandre. Obrigada a todo mundo pela oportunidade, participação. Todo mundo convidado aí para acompanhar com a gente. Um beijo, até semana que vem. Até semana que vem. Vou desconectando aqui a arquiteta Juliana Trufelli. Valeu, Ju. Beijo. Valeu, tchau. Para quem nos acompanhou aqui no Facebook, muito obrigado também. Quem nos acompanha na Rádio Arquitetura também, o nosso agradecimento. Agora 16h22, vou encerrando a live no Facebook, mas a programação continua na Rádio Arquitetura.